Qual a importância da hidratação? Quanto beber ao longo do dia? O que são chás, infusões, como preparar? O que são leites vegetais? E os hortissucos e sucos de frutas, pode? E o álcool? E o cafezinho? Bom, eu sou Marise Berg, nutricionista ayurvédica, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre essas opções de bebidas hidratantes e nutritivas ao longo do nosso cardápio, da nossa rotina diária. Então, vou compartilhar aqui com vocês uma imagem, uma tela. Ops. Bom, por que a gente está falando desse assunto? Porque a hidratação é um tema muito importante dentro da nutrição, né? A gente vai pensar que 2/3 do nosso corpo são compostos por água, e ela é a base de todos os líquidos e fluidos corporais. Então, saliva, muco, sucos digestivos, tudo isso depende de água. E ela transporta e distribui nutrientes e dejetos, regula a temperatura, hidrata a pele, elimina toxinas e auxilia na absorção de vitaminas. Então, a variação de 1% negativa na hidratação já pode causar sintomas. Sede exagerada, boca e pele secas, olhos fundos, diminuição da sudorese e da lágrima, dor de cabeça, sonolência, tonturas, fraqueza, cansaço, aumento da frequência cardíaca, principalmente em crianças e idosos que são mais suscetíveis, mas em adultos também. É muito comum no consultório os pacientes estarem bebendo uma quantidade inadequada, insuficiente de líquidos por dia e com repercussão, sem que a pessoa perceba, né? Porque são sintomas que se confundem com muitas outras coisas, muitas outras condições. Então, a pessoa não percebe que está desidratada, mas, na verdade, isso pode causar um grande prejuízo para ela. Então, quanto beber e o que beber, tá? Então, a gente vai falar basicamente de água filtrada, água pura, água aromatizada, chás e bebidas saudáveis. Então, existe uma conta que a gente deve beber aí em torno de 2 litros, mas mais ou menos 30 a 35 ml por quilo de peso corporal. Ou seja, uma pessoa de 70 quilos vai beber entre 2 litros e 100 e 2 litros e 450 por dia, do somatório de todas as bebidas, tá? Não conta a bebida da comida, por exemplo, água da sopa, isso não conta. É o que a gente vai beber no copo, na garrafinha ou na xícara. E metade da hidratação deve ser com água filtrada, tá? Depois a gente pode complementar com outros líquidos. E qual vai ser a sua grande medida? A sua medida é a cor da sua urina, que vai indicar se a diluição da sua urina está adequada ou não. Então, quando você acordar de manhã e urinar no vaso sanitário, olhe para a cor da sua urina. Aquela é uma urina bem concentrada. Você passou uma noite inteira concentrando os solutos ali para excretar pela manhã. Então, essa é a sua pior urina, essa é a sua referência. Ao longo do dia, a sua urina deve ficar bem mais clara do que essa da manhã. Então, enquanto você tiver com a urina clarinha, tá tudo certo. E conforme ela for escurecendo, isso pode ser sinal de desidratação, e até de alguma contaminação, tá? De alguma intoxicação. Então, a gente pode usar das bebidas saudáveis, né? A água filtrada. Eu gosto muito da água aromatizada com ramos de ervas, né? Rodelas de limão, laranja. Você deixa a água filtrada numa jarra bonita com essas ramo de alecrim, ramo de hortelã e deixa isso num lugar visível, dá vontade de beber ao longo do dia. E essas ervas sempre trazem um potencial desintoxicante, né? Um potencial antioxidante, mesmo que seja em pequenas quantidades, né? Porque a água aromatizada assim tem menos quantidade do que as infusões, do que o chá, dos princípios ativos das plantas, mas tem alguma coisa. E fica bonito, e fica agradável, e fica gostoso, então fica mais apetitoso de beber. Daí temos as opções dos chás e infusões, temos as opções dos leites vegetais e dos sucos de frutas e hortissucos. Então, a ideia é beber água em temperatura ambiente várias vezes ao dia. O Ayurveda não recomenda água gelada, pode ser água morna, pode e deve, principalmente no clima frio, ou essas tisanas, que são chás herbais, tá? Tisanas, infusões e chás, tudo bem. Não nas refeições, tá? Nas refeições, a gente pode beber pequenas quantidades, 100, 150 ml no máximo, de água em temperatura ambiente ou de chás digestivos, de gengibre, de canela, de hortelã, de abacaxi, mas não excesso de líquidos, porque o excesso de líquidos atrapalha a digestão, dilui o suco gástrico, né? Causa um excesso de distensão abdominal que pode atrapalhar a digestão. Então, a gente recomenda que a bebida seja principalmente entre as refeições, tá? Quem tem uma fome excessiva pode, às vezes, beber um copo d'água ou de chá uns 15, 20 minutos antes da refeição
para resolver a sede e não confundir sede com fome. Mas ao longo da refeição, uma pequena quantidade pode ajudar, mas uma quantidade maior possivelmente vai atrapalhar a digestão. E junto da refeição, nunca bebida alcoólica, bebida gasosa, bebida gelada, bebida açucarada, suco de frutas, aí a gente deve evitar. Na refeição, só água ou chá. Então, as infusões, tá? Os chazinhos, os famosos chazinhos. Aqui em cima a gente tem a amostra de ervas duras, né? Vamos falar assim de um jeito simples. Então tem raiz de gengibre, flor de cravo, pau de canela, semente de erva doce, semente de cardamomo. Essas ervas duras a gente vai ferver para fazer o chá. Você vai botar num fervedor e vai ferver de 3 a 5 minutos, tá? E aí depois desliga, espera esfriar e aí você vai beber esse chá. Quando a parte usada for a parte sensível da planta, for as folhas delicadas, sejam elas secas ou frescas, a gente não vai ferver. A gente vai ferver a água mais ou menos até 70 graus, que é quando ela começa a soltar aquelas bolinhas no fundo, não precisa ferver muito. E aí desliga, coloca as ervas, tampa, espera 3 a 5 minutinhos. E quando destampar aquele líquido, aquelas bolinhas de água que ficam na tampa, né, que você usou para tampar, você pode deixar escorrer dentro da água, porque ali tem princípios ativos condensados. E aí você pode beber. Porque se ferver, elas são muito delicadas, a gente vai perdendo os princípios voláteis. E se eu quiser misturar canela com hortelã, por exemplo, uma parte dura com uma parte suave? Eu vou ferver a canela, quando acabar a fervura ali, 3 minutos, 4, 5, eu desligo o fogo, acrescento a folha delicada, tampo, espero mais 3 a 5 minutinhos e aí eu vou beber um chá que tem uma erva dura e uma erva mais suave. É um jeito simples de preparar, tá bom? Então, aqui eu falo um pouquinho desse preparo, né? O ideal é a gente deixar essa infusão descansar 3 a 5 minutinhos, coar, e a gente pode guardar em garrafa térmica para beber ao longo do dia. Você pode fazer cada xícara de chá na hora de beber e até aproveitar isso para fazer um pequeno ritual, uma pequena pausa, ou você pode colocar na garrafa térmica para beber ao longo do dia, mas não reaproveitar as sobras para o dia seguinte, tá? E quando o chá for feito de frutas, por exemplo, você pode ferver umas rodelas de maçã junto com a canela para fazer um chá. Ou você pode cozinhar as frutas para fazer alguma preparação, a água dessa fruta você pode consumir como chá. E o boldo tem uma particularidade que diz que ele deve ser feito como chá, como infusão fria. Então, colocar ele num copo e com um macerador você ir macerando as folhas ou rasgar bem pequenininho, deixar água fria e deixar uns minutos e depois coar e beber essa água. E chá de saquinho ou a granel, né? Quando você compra só a erva sem o saquinho. A granel, em princípio, é melhor, porque o saquinho ele pode ter sido usado muita química para fazer o branqueamento do papel. E na medida que esse saquinho vai ficar em contato com a água fervendo, ele pode liberar substâncias químicas na água, que a gente não tem muito controle dessa quantidade. Então, sempre que você puder, prefira o chá a granel do que o chá a saquinho. Eu sei que o saquinho é mais prático, mas a granel é mais livre de contaminação em função do papel. É mais ecológico também, porque não gera um papel desnecessário, né? Em geral, é mais barato também. Então, alguns equipamentos que eu gosto para facilitar a vida. Chaleira elétrica, fervedora de água, porque ela ferve e ela desliga sozinha, então você não precisa ficar tomando conta, e é muito rápido para ferver, eu acho bem prático. Eu gosto muito desses coadores de inox, porque você não precisa do saquinho, você põe a erva dentro do coador, põe o coador dentro da xícara, despeja a água e aí depois é só tirar da xícara, né? E ele tem até essa tampinha que você pode depois apoiar para deixar ele na mesa, onde você estiver usando. Eu uso bastante isso em casa. E as garrafinhas térmicas, que eu sugiro que sejam de fato de inox. Essa aqui é dessa marca Paco, que eu tenho dessa garrafinha, e a minha já dura anos e ela está impecável, porque eu já comprei muitas outras que elas enferrujam, elas são de inox oxidável, mas elas oxidam com o tempo, porque o inox é vagabundo. E essa foi uma opção que eu realmente já tenho há alguns anos e ele é bem resistente, tá? Bom, e aí, além dos chás, né, temos os extratos vegetais, os leites vegetais. Então, os leites vegetais a gente pode fazer de cereal, pode fazer de arroz, de aveia, pode fazer de semente, como semente de amêndoa, de castanha do caju, castanha do Pará, pode fazer de raízes, como inhame, por exemplo, que fica bem gostoso. É muito fácil fazer, é muito barato fazer em casa, é só bater a aveia cozida ou arroz cozido com água, vira um chá, vira um extrato, tá?
Mas hoje a gente tem muitas opções no mercado de leite, de bebidas vegetais, então aqui eu trouxe 3 opções, são as que eu gosto mais, na aveia, nude e a tal da castanha, porque são as mais livres de aditivos, né? Não tem açúcar adicionado, não tem conservantes, corantes, aromatizantes, é realmente a bebida pura, e acho saborosas, mas o tempo todo o mercado está lançando outras bebidas, né? Então é interessante que você aprenda a ler o rótulo, ver quais são os ingredientes que tem no rótulo para saber se é uma bebida, sabe, mais limpa, né? Ou se é um produto alimentício cheio de aditivos químicos. Qual é a vantagem de fazer o seu leite em casa? É muito mais barato, você tem o controle da matéria-prima, então você pode saber se as castanhas são orgânicas, né? Se estavam íntegras, você sabe como elas estavam armazenadas, isso é uma vantagem, você faz a sua quantidade todo dia. E a vantagem das bebidas prontas é que elas são fortificadas com cálcio. Em geral, pelo menos 240 miligramas de cálcio por copo, que é o equivalente ao leite de vaca em cálcio. Então, se você tiver com uma questão, pessoas veganas, pessoas que estão precisando aumentar o seu aporte de cálcio, pode ser mais interessante consumir a bebida vegetal, né? Se você tiver tomar 2 copos por dia, por exemplo, você vai ter metade aí da recomendação de ingestão diária de cálcio. Isso pode ser uma vantagem. Tá? E elas são um pouco mais caras por isso. E a gente usa no Ayurveda essas bebidas nutritivas, né? Enquanto a gente está falando de água, água morna, água aromatizada e chás, eles não têm nenhuma caloria, têm energia. Mas a gente, quando está falando de leite vegetal, a gente começa a falar de uma hidratação que também nutre, porque tem calorias. Não são calorias vazias, como o refrigerante, por exemplo, que é água com açúcar. Essas calorias vêm com nutrientes interessantes, dependendo do ingrediente que você usar. É diferente do leite de arroz, do leite de aveia, do leite de castanha, né? A composição nutricional é diferente. E no Ayurveda a gente usa muito os leites temperados com especiarias. Então, esse da esquerda é um Golden Milk, que é um leite que originalmente é feito com leite de vaca. Aqui a gente faz a versão com leite vegetal, com a cúrcuma, que é o açafrão da terra, por isso ele fica amarelão assim. Então, é um leite bem antioxidante, porque a cúrcuma tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória, então é uma bebida interessante, especialmente no clima frio, no café da manhã, no lanche da tarde, inclusive à noite a pessoa pode beber, porque não tem cafeína, não é estimulante. Já o da direita é uma sala chai, que é o leite vegetal, que originalmente na Índia é feito com leite de vaca, acrescido de outras especiarias, então gengibre, noz moscada, cardamomo, canela. Então ele fica um leite bem temperado, bem saboroso e bem terapêutico. E é uma bebida bem tradicional na Índia. O tradicional você adiciona chá preto, mas você pode fazer com ou sem chá preto, não tem problema. Então primeiro você vai ferver o chá com as especiarias, depois você vai colocar o leite, vai misturar. E aí fica essa bebida aromática e terapêutica, que é uma bebida recreativa também. É gostoso para o café da manhã, é gostoso para o lanche da tarde. O leite de amêndoas à noite pode ter um efeito calmante, o de amêndoa, o de aveia também. Se a gente colocar noz moscada, por exemplo, fica um leitinho calmante na hora de dormir, na ceia, para quem precisa. Mas são bebidas calóricas, né? Principalmente quando são feitas com leite de amêndoa e de coco, que são mais gordurosos e mais calóricos. Então, você tem que olhar no seu plano nutricional se cabem essas bebidas, quantos ml por dia, quantos copos por dia para você colocar dentro da tua rotina diária. Já as pessoas que precisam ganhar peso, eu costumo usar bastante as bebidas nutritivas para complementar o valor energético das refeições. Então, quem é mais vata tem mais indicação de tomar essas bebidas, mas os Pitta e Kapha também podem, dentro do seu plano adequado. Em relação aos sucos, tá? Os sucos verdes e hortissucos. Tem uma grande diferença entre esse suco da direita, que é um suco verde, por exemplo, couve, pepino, salsão, salsinha. É um suco que o objetivo dele é de detox, ele não tem muitos nutrientes. É um suco que a gente considera frio no Ayurveda, uma potência fria, e ele é um suco que agrava a vata, porque ele ocupa a digestão, mas ele não traz nutrientes, ele traz limpeza, detox e antioxidação. Então, ele é mais indicado para quem é pita, eventualmente para quem é kapha, e principalmente no clima quente, tá? Já as versões da esquerda, que são sucos assim mais de frutas com legumes e verduras, então a gente tem ali o copo laranja, um suco de goiaba com maçã, com cenoura, ele é um suco nutritivo. Ele não é só um suco desintoxicante, ele vai ter as calorias, os nutrientes, os carboidratos, os fitoquímicos, né, carotenoides, por exemplo, da goiaba ali. Então, eles têm uma função de hidratar, de nutrir e de ter um papel antioxidante dentro da alimentação. Então, eles são bem-vindos, mais no clima quente do que no clima frio. Se a gente peneira esses sucos, eles ficam mais
rápidos, né? A digestão deles é mais rápida e eles têm uma tendência a aumentar um pouquinho a glicemia depois que a gente consome. Isso pode não ser uma boa ideia para quem está com sobrepeso, para quem está com dificuldades com o controle da glicemia, mas eles têm muitos antioxidantes. Então, isso pode ajudar no processo de emagrecimento, no processo de desintoxicação do corpo, no processo de desinflamação do corpo, tá? Agora, se a gente não peneira e deixa as fibras, eles ficam mais pesados para a digestão e a digestão é mais lenta, porque a presença de fibras, ainda que liquidificadas, elas estão presentes ali, então a digestão é um pouco mais lenta. Então, para pessoas que têm muita fome, que precisam ter mais saciedade, fazer um horti-suco e bater ali uma maçã, uma cenoura, uma beterraba, colocar umas castanhas, às vezes isso é um lanche, é uma refeição que a pessoa fica satisfeita, mas aí não peneirar, né? Mas já uma pessoa que não tem muito apetite, por exemplo, eu quero aumentar o aporte de vitamina A de uma pessoa que está precisando, a gente pode passar uma cenoura na centrífuga, fazer um shot de cenoura e ela vai tomar um pequeno volume com um grande teor nutricional. Ela não conseguiria, talvez, comer uma cenoura inteira, mas ela consegue tomar aquela bebida líquida simples e ela vai absorver aquilo muito rápido. Então, ele também pode ser uma bebida terapêutica, pensando dessa forma, tá? Mas a gente recomenda mais para o clima quente. Então, olha aí no seu plano se tem indicação e quando. E os sucos de fruta? Então, o suco de laranja, pode ou não pode? O mesmo raciocínio, tá? Quando você come uma laranja, você vai conseguir comer uma laranja, no máximo duas, e vai sentir saciedade, porque se você mastigar toda aquela fibra, aquilo vai te saciar. Mas para fazer um copo de suco, você vai usar 3, 4, 5 laranjas. Então, no copo de suco, você tem as calorias de 3, 4, 5 laranjas. Isso pode ser bom se a pessoa estiver precisando melhorar o estado nutricional dela. Para crianças, isso pode ser bom, crianças que não comem muito bem, que estão magrinhas, que a gente quer que ganhem peso. Isso pode ser ótimo. Mas para pessoas que estão com sobrepeso, talvez seja melhor comer a laranja do que tomar um copo de suco, que você vai ter o açúcar concentrado, ainda que natural, ainda que com antioxidantes, de 4, 5 frutas num copinho que rapidamente você digere. Então, nesse caso, vai ser melhor comer a fruta íntegra do que tomar o suco. Mas quando o suco é natural de fruta, além das calorias e do carboidrato que tem natural da fruta, tem vários componentes protetores ali. Então, você vai ter vitamina C, você vai ter vitamina A, você vai ter compostos carotenoides, compostos antioxidantes que são protetores para a saúde, mesmo para quem tem, às vezes, um descontrole glicêmico. Então, é melhor do que refrigerante, bebidas açucaradas ou mesmo bebidas diet, que são aditivadas com adoçantes sintéticos, que são péssimos para a saúde. Tá? Então, veja no seu plano qual é a sua indicação. E eu também gosto muito dessa opção dos sucos quentes, os quentões quentinhos, sem álcool, que a gente usa no inverno, quando às vezes as pessoas não têm mais tanta vontade de comer fruta, porque está muito frio, dependendo da região, e a gente pode fazer esse chá-suco, que é fazer o chá de gengibre, cardamomo, cravo, canela, noz moscada, anis estrelado, e diluir um pouco do suco de fruta. Então, pode ser de maçã, pode ser de uva, né? Os mais tradicionais são maçã e uva, mas dá para fazer com frutas vermelhas, romã, tem suco de açaí que dá para fazer isso. Eu gosto bastante dessas bebidas no inverno, tá? Fica bem saboroso e não precisa acrescentar álcool, né? E o que a gente vai evitar de bebidas? Bebidas geladas, gasosas e artificiais, tá? Então, as bebidas artificiais, refrigerantes, né, esses chás prontos, a quantidade de açúcar que eles contêm é estratosférica. E muitas vezes esses produtos não têm nada de nutritivo. É água, açúcar, componentes químicos e não tem nada ali que se possa aproveitar nutricionalmente. Então, cuidado, né? Aqui tem uns exemplos. O saquinho de baixo, né, numa latinha de Coca-Cola, você tem essa quantidade de açúcar. Numa garrafinha de Nestlé, você tem essa quantidade de açúcar. Então, veja, é uma quantidade gigantesca, essa quantidade de açúcar não será saudável para ninguém. Ah, mas é de vez em quando e tal, é melhor evitar. Tem outras opções, como eu estou mostrando, muito mais nutritivas, saborosas e muito mais saudáveis, tá? Isso não é bom nem para criança, nem para adultos. E você pode hoje, na rotulagem, a indústria é obrigada a acrescentar esse rótulo de alto teor de açúcar quando for uma bebida realmente açucarada. Então, se tiver esse rótulo, sai correndo e não consome mesmo. E aí, vamos falar do queridinho cafezinho do brasileiro. Vamos lá. O café é uma bebida estimulante, que tem benefícios, o seu consumo, porque dá uma certa energia e reduz o esforço percebido.
Então, a pessoa consegue ter uma energia extra para fazer as atividades dela, para praticar atividade física. O café realmente ele é rico em antioxidantes, então ele tem uma ação rejuvenescedora sobre as células, especialmente o sistema nervoso. Tem a cafeína também, que estimula o sistema nervoso central. Então, ele dá mais disposição, mais energia mental, pode ajudar no foco, na concentração, na memória. No desempenho esportivo, ele é ótimo para atletas. Ele estimula um pouquinho a motilidade intestinal. Isso pode ser bom para pessoas que são mais constipadas, ou pode ser ruim para pessoas que têm um intestino mais sensível, mais tendendo para inflamação, para diarreia. Ele pode acelerar demais, mesmo em pequenas quantidades, tá? Em pequenas quantidades pode aliviar a dor de cabeça para algumas pessoas e tem uma ação diurética. Então, ele é uma bebida que tem benefícios, mas ele também pode ter malefícios dependendo da quantidade consumida. E no Ayurveda se diz que a gente pode usar o cardamomo como antídoto para o café. É o cafezinho turco também. Então, você pode passar a água do café, ferver a água do café com sementinhas de cardamomo e depois passar o seu café nessa água fervida com essa semente. Agora, qual é a recomendação de ingestão diária de cafeína? Tá? Foi feito um grande estudo que se avaliou que até 400 miligramas de cafeína por dia não há grandes prejuízos fisiológicos para adultos. Lembrando que não tem cafeína só no café, mas também tem nos chás da Camellia sinensis, chá verde, chá preto, chá branco, chá vermelho, no cacau, no chocolate, no guaraná, no mate, nas nozes de cola e mais de 60 espécies de planta. Então, tem alguns chás que podem ter cafeína. Então, tem que ter cuidado com a soma. E quanto é isso, tá? Para você ter uma ideia. Numa xícara de mais ou menos 150 ml de café, você vai ter, se o café for esse torrado, moído, coado, você vai ter mais ou menos 150 miligramas de cafeína, tá? Então, a rigor, as pessoas poderiam tomar até 3 xícaras por dia. Se for um expresso só já tem 250, então não dá para tomar 2 dentro dessa margem de segurança. O solúvel tem bem menos, o descafeinado tem bem menos. E isso aqui é uma xícara de café, dessa que eu estou mostrando esse cálculo para vocês, tá? Uma xícara de 150 ml. O problema é o seguinte, a tolerância à cafeína ela é muito individual. E esse estudo, tem um estudo famoso, mais recente, que fez uma grande meta-análise dos estudos para estabelecer essa quantidade de segurança de até 400 miligramas por dia. Foi um grande estudo feito por uma instituição idônea, patrocinado pela indústria de bebidas. Então, sempre tem esse viés que a gente pode ficar de olho, tá? Agora, dá para dar problema se a ingestão de café for excessiva? Dá para dar problema. Em excesso, ele vai causar insônia, ansiedade, tremores, taquicardia, pode causar infarto em excesso, irritabilidade, náuseas, refluxo, dor de estômago, dor de cabeça, causa abstinência para quem abandona o consumo, né? Quem está habituado, que toma bastante café e abandona o consumo. Em excesso, ele vai promover também a excreção de cálcio e magnésio, pode promover esse cafeinismo, que é uma ansiedade crônica, que é difícil de diagnosticar, né? A pessoa vai lá no neurologista, vai no médico, começa a tomar, no psiquiatra, começa a tomar medicamento para ansiedade, e na verdade o problema dela é o café, e pode causar óbito. Você fala, nossa, mas para causar tudo isso tem que ser uma quantidade muito grande. Sim, a gente está falando de 400 miligramas de café como ingestão máxima, tem pessoas que ingerem 1,5 grama, quase 2 gramas, e aí essa dose fica uma dose bem tóxica. Dá para morrer de café? Dá. Tem que exagerar muito e ser muito sensível. Mas tem muitas pessoas no mundo que estão com problemas de consumir excesso de café. E aqui no Brasil não é diferente. Nos Estados Unidos é pior, mas aqui não é diferente, tá? Eu brinco que nos meus retiros eu mantenho o café no café da manhã, porque quando a gente tira o café abruptamente, ele causa realmente abstinência e causa dor de cabeça e dor, irritação. As pessoas que, né, vão ficar no retiro comigo em 2, 3 dias, se tirar o café, acaba com o retiro da pessoa. Então, eu costumo deixar o café uma pequena quantidade de manhã para evitar que a pessoa tenha uma abstinência se ela não pretende deixar o café. E uma coisa importante que eu queria comentar com vocês, né? Eu vi um artigo esses dias mostrando que a ingestão de café pode retardar o início do sono, pode deixar o sono realmente mais superficial e um sono menos reparador. E nesse estudo, eles faziam uma medida subjetiva, então a pessoa relatava se ela percebia que o café atrapalhava o sono dela ou não, e uma medida objetiva, usando aqueles relógios, aqueles sisteminhas de controle do sono
que são sistemas objetivos de aferição mesmo da qualidade do sono. E me chamou a atenção que muitas pessoas no estudo que referiam que não sentiam diferença no sono tomando café, tinham diferença na medida objetiva. Então, na prática, o café estava alterando o sono delas, mas elas não conseguiam perceber, porque talvez essa alteração não fosse tão grande assim, mas é uma alteração deletéria. Então, eu vejo isso no consultório, a pessoa achar que toma 3, 4, 5 doses de café por dia e não vai ter problema nenhum, e na prática a pessoa está ansiosa, ela está cansada, está comendo mais do que ela percebe, e aí a pessoa dorme mal, acorda cansada, toma café porque está cansada para ter mais energia, na noite seguinte dorme mal, acorda mais cansada, toma mais café para ter mais energia, mas na noite seguinte está dormindo pior. Isso é um ciclo vicioso que a pessoa vai levando em longo prazo sem perceber. E a privação de sono é um grande gatilho para uma série de problemas, inclusive obesidade, inclusive diabetes, inclusive ansiedade, questões de estresse, inclusive alteração nos hormônios, inclusive alteração na leptina e grelina, que são os hormônios da fome e da saciedade. A pessoa que dorme mal come mais sem perceber porque dormiu mal. Então, o café pode ser um gatilho para fazer a pessoa comer mais, não diretamente, mas porque atrapalha o sono. Então, isso é bem frequente no consultório, bem importante. Tá? E a tolerância é muito individual, porque também tem estudos mostrando que com 250 miligramas de cafeína, a pessoa já tem alteração do estado de alerta, da concentração, do bem-estar, já fica mais eufórica. Então, se a gente voltar aqui, né, se a gente pensar que em 400 miligramas de cafeína seriam 3 xicrinhas dessa aqui, quase 3, e que 250 miligramas a gente já pode observar alterações. Então, qual é a dose segura? Ela é muito individual, mas eu diria que a dose segura é uma, no máximo. Uma e meia, 2 xícaras no máximo por dia, né? Então, para ser mais preciosista, 1 xícara de manhã. A pessoa não deixa de tomar a bebida que ela gosta, faz o ritual matinal dela, mas não corre o risco de ter excesso. Tá bom? Essa é a minha recomendação. E que mais? Álcool. Grande saia justa nas consultas, né? A pessoa vem para a consulta ayurvédica, tá tudo certo, combina tudo, e no final ela quer saber quanto álcool ela pode beber. Gente, não existe um padrão de consumo de álcool que seja absolutamente seguro. Cada vez os órgãos internacionais, a Organização Mundial de Saúde, descem essa regra de quantidade de consumo. É um assunto que ninguém quer falar, porque é uma droga, mas todo mundo quer continuar bebendo, a maioria das pessoas, então ninguém quer dar essa má notícia para os pacientes, né? Mas é preciso que a gente fale um pouco sobre isso. Então, o que a Organização Mundial de Saúde define como padrão de etanol seguro? 10 miligramas de etanol, tá? Por dia. Isso dá, para homem, 21 unidades de álcool por semana e para mulheres, 14 unidades de álcool por semana. É bastante, né? Para homem seriam 3 doses, para mulher 2 doses. Aqui no Brasil, né, o CISA, que é esse Centro de Informações de Saúde e Álcool, fez um ajuste. A nossa dose média, ela tem 14 gramas ali de etanol, que é uma cerveja de 350 ml, é uma taça de vinho de 150 ou 45 ml de destilado. Então, se a gente ajustar, pensando que o OMS considera 10 e no Brasil a dose é 14, a gente teria aí 14 unidades de álcool por semana para homens e 10 unidades para mulher, né, 1,5 unidade por dia, tá? Mas no Canadá, esse ano, foi lançada aí uma nova diretriz, reduzindo drasticamente esse consumo, e o Canadá recomenda que essa dose, de 1 dose para mulher e 2 para homem, deveria ser por semana, e não diária. E eu concordo com o Canadá, né? Mas cada um vai fazer o seu ajuste dentro das suas possibilidades. Mas quanto menos álcool, melhor. A gente tem uma série de problemas. No meu livro Céu da Boca eu falei bastante dos problemas deletérios do álcool. No meu blog, no marisberg.com.br, tem lá um blog, tem um texto falando sobre os malefícios do álcool. Se você quiser se aprofundar, você pode ir atrás desse material e se inteirar um pouquinho mais dos malefícios do álcool, tá? Bom, alguns lembretes importantes para a gente finalizar. A sede é um mecanismo menos intenso que a fome. Então, em geral, quando a gente percebe que está com sede, a gente já está em desidratação faz um tempo. E algumas pessoas podem confundir sede com fome. Então, por isso que eu falei lá no início. Quem tem muita fome pode, antes das refeições, beber uma xícara de chá, um copo de água, para chegar na mesa só com a fome, sem a fome mais a sede, tá? E a gente digere mais ou menos 20 ml de água por minuto.
Então, se você não quiser atrapalhar a tua digestão, espera para cada copo de 200 ml, espera 10 minutinhos para começar a fazer a refeição, né? Seria já um tempo de segurança. E algumas dicas para se hidratar melhor. Não espere sentir sede para beber água, porque a sede é um mecanismo retardado e ligeiramente atrasado, então a gente precisa se habituar a beber água e colocar isso no piloto automático. Estabeleça sua meta diária, que quem é meu paciente recebe isso aí no plano nutricional, e divide essa quantidade em xícaras e copos para poder se organizar. Por exemplo, 4 pela manhã, 3 à tarde e 1 antes do jantar. Tá? Pra você não pensar, ai meu Deus, tem que beber 2,5 litros. 2,5 litros parece impossível. Quando você divide isso em copos, 4 copos de manhã, 3 copos à tarde, 1 à noite, não fica tão difícil assim. Tá? Uma outra dica é, ao acordar, fazer a sua higiene e já se hidratar. Pelo menos um copo de água ou uma xícara de água morna e aumentar essa quantidade gradativamente para mais ou menos 600 ml, que é o que se estima que a gente tem de perda hídrica à noite. Então, a gente acorda, nós acordamos desidratados e a gente precisa repor isso. Então, a ideia é, antes de tomar café, bem antes, logo ao acordar, fazer essa reposição hídrica, tá? Pode ser com água, pode ser com chá. É melhor que seja com água, mas pode ser chá também. De manhã, depois de beber essa água, ao acordar, você pode dedicar alguns minutos para fazer uma meditação e no final tomar mais uma xícara de chá. Fazer esses pequenos rituais ao longo do dia faz com que a gente se lembre de se hidratar, né? Porque é muito comum as pessoas esquecerem. Tenha sempre uma garrafinha, né, de água ou chá por perto para você não se esquecer e você conseguir mensurar quanto você bebeu ao longo do dia, se essa é uma questão para você. Cumprir essa meta de ingestão diária pode ser mais divertido e saboroso. Pode ser desafiador, né? Mas pode ser divertido e saboroso se você usar essas águas aromatizadas, as jarras bonitas que eu comentei, tomar os chás gostosos, usar os leites vegetais, os sucos, dá para ficar mais divertido e mais saboroso. Por exemplo, sempre que chegar em casa do trabalho, chega, vai no banheiro, lava as mãos, lava o rosto, bebe um copo d'água ou uma xícara de chá. É um pequeno ritual que acrescenta mais um copo ou uma xícara ao seu dia. Bom, ficamos por aqui. Esse é um material complementar das minhas consultas, é um resumão do que eu costumo falar sobre a hidratação. Se tiver dúvidas, comentários, pode deixar os comentários aqui no vídeo, pode me mandar por WhatsApp, a gente se encontra também pelas redes sociais. Obrigada por ter vindo e até o próximo vídeo.